Floquinhos, como é que chama um mineral que age como a insulina do nosso organismo, mimetizando essa ação? Muito interessante falar sobre o vanádio, não é mesmo? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, ele tá adorando, né, querido? Porque nós vamos falar sobre o vanádio, onde um cientista, em 1932, detectou essa molécula como uma coisa que atua a favor do nosso funcionamento da insulina. Você também deve ter ouvido falar do vanádio, né, como um combater do envelhecimento precoce. Eu já recebi essa dúvida algumas vezes das minhas alunas da consultoria. E galera, nesse sentido específico, não é muito verdade, tá? Ele realmente tem uma ação antioxidante. Vamos lá, o que é antioxidante, para você entender de vez? Coloca aqui uma molécula e coloca um radical livre. Tá vendo que tá livre esse radical? Nossa, Leandrão, que coisa brilhante, hein? Você vai explicar sempre assim com slide? Vou. Esse radical que está livre, quando vem um oxigênio e se liga ali, ele oxida essa célula. Então, se você conseguisse ocupar esse radical livre com alguma molécula e ocupado o oxigênio não conseguisse se ligar, você consegue prevenir o envelhecimento celular. Concorda comigo? Então, essa molécula é uma molécula antioxidante. Ela se liga antes do oxigênio chegar lá e matar a célula, entre aspas, né, oxidar ela. Só que isso não quer dizer que ela é anti-envelhecimento, quer dizer que ela ajuda um pouquinho. E para isso a gente tem coisas mais eficientes, né? Por exemplo, a vitamina E, o licopeno, a vitamina C, entre outros vários antioxidantes que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Então lembra de procurar o quê? Leandro Twin mais tema. Porém, o efeito que a gente vai discutir aqui, que esse é mais legal, que é lá do cientista de 1932, foi visto que ela atua ajudando a captar a molécula de glicose e colocar dentro da célula. Então ela funciona como uma insulina. E aí isso pode ajudar a diminuir os efeitos do diabetes tipo 2. Há uma especulação também que ela consegue diminuir um pouquinho da gordura no sangue, né? Então você pode reduzir os níveis, por exemplo, de colesterol. Mas aqui é um pouco conturbado, assim, não é tão certeza isso. E aí para colesterol existem outras coisas. Opa, vamos continuar. O vanádio, pessoal, na água, ele é encontrado. E aí tem gente que diz o seguinte, olha, toma uma água enriquecida com vanádio, que vai ser... Galera, não vai ter como. Desculpa, mas você vai ter que tomar 500 milhões de litros de água, o que não faz sentido nenhum, porque geraria uma perda. Nossa, que medo de água, hein, querido? Não é banho não, fica tranquilo, tô falando de água aqui no vídeo. E aí vai gerar uma perda, por exemplo, de eletrolíticos, então não faz sentido nenhum isso, tá? Quando a gente vai pensar na utilização do vanádio, a gente vai pensar em suplementação. E qual que é a apresentação desse vanádio? Asglicinato oxovanádio. Vai aparecer escrito aqui, que senão você não vai conseguir pegar. O vanádio, por exemplo, quelado, você vai usar uma quantidade muito maior dele, porque o corpo não absorve tão bem quanto essa apresentação, tá? Nessa apresentação, dosagens aí de mais ou menos, tá? 1 a 10 miligramas por dia. Então aqui varia bastante da necessidade. Imagina que alguém tem uma sensibilidade à insulina um pouquinho ruim. O que seria isso, Leandrão? Uma insulina aí de 15, por exemplo, com uma glicemia próximo de 100. Então ele poderia ali usar uns 5 miligramas de vanádio. Agora vamos pegar uma pessoa que está muito ruim, está com 25, 30 de insulina. Se eu estou falando de nível plasmático, tá? Que você vê no exame de sangue. Eu poderia usar, por exemplo, 10 miligramas. Uma pessoa que já tem insulina ali abaixo de 10, às vezes usa de 1 a 3 miligramas. Então a dosagem varia bastante, né? Se a gente for falar do quelato, a gente está falando aí, pelo menos usar 250 miligramas de 1 a 4 vezes por dia. Ou seja, é muito menos eficiente, só que também é mais barato. O que a gente tem que lembrar, pessoal? O vanádio ele pode dar efeitos colaterais de hipoglicemia, tá? É comum acontecer, Leandro, você vê bastante, né? O que as pesquisas nos mostram? Olha, se você joga uma dose servidinha pro camarada, e aí a servida é para ele, né? Ele pode sentir isso. Então, qual que seria uma sugestão? Começa com uma dosagem mais conservadora, por exemplo, entre 1 a 5 miligramas, e aí observa, né? Faz dieta, treina, etc. E vê como é que fica o funcionamento da insulina. Pô, melhorou pra caramba a insulina, tira fora, porque o ideal é que o seu organismo funcione sozinho. Leandrão, não adianta, sei lá, de repente meu pâncreas já está meio baleadão, eu vou tomar pro resto da vida. Tudo bem, não vai ter efeito colateral de uso contínuo nem nada. Mas vamos tentar deixar assim, ó. O uso é sob demanda. Leandrão, mas eu fui olhar o preço aqui, é um pouquinho salgadinho o negócio para usar assim, hein? Realmente é salgado, tá? Então, tem que estudar para ver se é o caso de fazer a utilização mesmo, né? Agora, quem está às vezes com uma insulina ali meio normal, às vezes vai usar uns 3, 5 miligramas.
Tem gente que está quase bom ali, uma insulina abaixo de 10 já, abaixo de 8, vou usar 1, 2 miligramas por dia, ok, beleza. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Eu até falei disso no meu curso, que ensina como montar uma dieta do zero. Vocês não conseguem comprar saúde, comprar bem-estar, comprar sono bom, comprar insulina boa. Não, 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 não. A gente fabrica essas coisas. Então minha insulina tá ruim, Leandrão. Vou me entupir de vanádio. Não. Você tem que, né, fazer exercício, fazer dieta e assim sucessivamente. Leandrão, mas o vanádio vai ajudar? Isso, ele vai ajudar. E vai ajudar mesmo, tá? Não é assim, lógico que eu estou fazendo dieta e treino, aí é óbvio que vai. Não, não. Ele vai acelerar um processo. Inclusive, ele sozinho mostrou se melhora. Mas, nada comparado com dieta e treino. Na verdade, pessoal, talvez vocês não saibam disso, é muito legal falar isso, muito legal. Quem é da área de educação física vibra nesse momento. Até mesmo comparado aos fármacos, por exemplo, sabe metformina? A dieta e o treino foram mais eficientes do que você usar um fármaco que tem efeitos colaterais. Então, meu amigo, você quer melhorar a sensibilidade à insulina? Dieta hipocalórica, baixo índice glicêmico na dieta, uma dieta low carb, exercício e emagrecimento. É mais eficiente do que tomar remédio. Não é mais fácil, mas é mais eficiente. Você vai ter uma cacetada de outros efeitos positivos. Sendo que com a medicação você melhora aquilo não tão bem e ainda tem efeito colateral. Mas logicamente, se seu médico prescreveu, né, use. Eu abro caixinha de perguntas, pessoal, no Instagram todo dia. Me manda a sua lá, @LeandroTwin. Pode entrar lá e me mandar. E às vezes o pessoal manda, meu médico mandou isso, isso, isso. O que você acha? Se ele mandou, ele deve ter um propósito ali. Se você não confia nele, que também tem médicos que não são confiáveis, verdade, então procura outro. Mas não dá para tirar esse tipo de dúvida pela caixinha de perguntas do Instagram de um professor de educação física. Ou de um nutricionista, ou de um fisioterapeuta, ou até mesmo de outro médico que não te avaliou, certo? E o cromo, Leandrão? Dizem que tem um negocinho com insulina, né? Tira a vontadinha do doce. Tá bom. Dá uma olhadinha neste vídeo aqui, tudo sobre o cromo.